Durante sua viagem por Angola no fim de semana, o presidente Lula prometeu retomar os financiamentos brasileiros no país africano. Após a Lava Jato desvendar casos de corrupção, as operações de crédito com o país africano foi paralisada. No entanto, a manifestação do petista fez com que algumas das principais construtoras do país investigadas na operação pedissem a reabertura dos financiamentos no país. O valor pode chegar a 100 milhões de dólares, o equivalente a quase 500 milhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na capital Luanda com executivos da Novonor, que é a antiga Odebrecht, também da Andrade Gutierrez e da Queiroz Galvão. No entanto, o discurso de Lula em Angola não foi bem aceito por parte dos africanos, que apontam certa responsabilidade do presidente brasileiro pela atual situação no país. Roberto Mota queria ouvi-lo. Os próprios africanos, os próprios angolanos, questionam se seria uma boa o Brasil e o presidente Lula darem tanto apoio assim para esses financiamentos no país. As lembranças não são muito boas, né, Mota? Não, isso me lembra uma frase do ex-presidente americano, um dos maiores, Abraham Lincoln. Você pode enganar algumas pessoas o tempo inteiro, você pode enganar todas as pessoas por algum tempo, mas é impossível enganar todo mundo todo o tempo. Angola é uma ex-colônia portuguesa que foi arrasada pela Guerra Civil. Na Guerra Angolana, lutaram tropas cubanas com equipamento soviético. Depois, quando a guerra acabou, foi implantado em Angola um sistema econômico e político de caráter marxista, baseado nos princípios do socialismo científico, com planejamento central e partido único marxista-leninista. Essa é a herança de Angola, que tem problemas sérios que não vão ser resolvidos com nenhum financiamento concedido pelo Brasil. Os problemas principais de Angola vêm da dominação por uma classe política que está mais interessada no seu próprio bem-estar do que no bem-estar da população. Infelizmente, não é só o caso de Angola. Há outros países que a gente conhece que são assim. E cabe sempre perguntar, com tantos problemas que nós temos aqui, nós vamos financiar projetos em Angola? Com tantos outros países que têm problemas, por que Angola? Onde justamente... O dinheiro precisa andar, precisa circular. Se o dinheiro não circular, não tem os 10%, não tem a volta dos projetos. Então é isso, é abrir a torneira de novo. É impressionante que está repetindo erros do passado, erros que foram descobertos. Não, ainda não existe a tecla desver na vida da gente. Então ninguém vai desver a Lava Jato. Pode considerá-la inconstitucional, ilegal, dizer que exageraram, extrapolaram, mas a fotografia das entranhas do governo ficaram lá escritas. E esse processo aí aparece lá naquela fotografia das entranhas. A Lava Jato foi mais do que um movimento jurídico nacional, ele foi internacional. Só que no Brasil que ele foi destruído, porque em outros países deu cadeia, deu cana assim para muita gente. Então é o mesmo caminho, tem que abrir a torneira lá na ponta de empreiteiras e rolar dinheiro, projetos, senão não tem a história da volta aqui, né, dos 10%. Se tem alguém eu acho engraçado isso aí. Vai lá, Dantas, você, por favor. Não, Daniel, olha a hipocrisia do discurso do Lula, criticando 1% mais ricos, estão cada vez mais ricos, isso falando em Angola. Olha, o ex-ditador que morreu no ano passado, né? Depois de 40 anos no poder, José Eduardo dos Santos, que fez muitos negócios, abriu Angola para Odebrecht, para todas essas empreiteiras, até para o Taiguara, o sobrinho do Lula, que foi fazer negócio lá em Angola. O José Eduardo dos Santos, ele morreu, mas deixou bilhões. A filha dele está na lista da Forbes, mais de 3,6 bilhões de reais em patrimônio. Fizeram estimativas dos desvios de 2007 até 2017, mais de 35 bilhões desviados só do setor de petróleo. Então,
olha, esse discurso, ele não é só vazio, ele é ofensivo. Ele é um tapa na cara das pessoas de bem, dos honestos, dos pagadores de impostos. É um tapa na cara. E acha que todo mundo é idiota de achar que não tem, entendeu? Que tudo bem, é isso mesmo. É aquela velha narrativa hipócrita de falar para os miseráveis enquanto retira dos miseráveis. Como é que o cara faz um discurso desse lá em Angola? Não é possível, sem constatar a realidade do poder em Angola. Um poder político, o atual presidente, inclusive, é sucessor, vamos dizer assim, político. Sucessor, é apadrinhado do ex-ditador. Então, assim, o sistema a elite política em Angola é corrupta. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe. E está muito menos, talvez seja muito menos do que 1%. Muito menos do que 1%. Então, assim, infelizmente, esse retorno das empreiteiras para lá chama muito atenção. Inclusive, até o ministro Fernando Haddad foi até correto, pediu para que façam uma manifestação pública juntos, que isso passe nos órgãos aqui no Brasil, qualquer coisa nesse sentido. Não sei se é isso mesmo, espero que seja. Porque, assim, por que querem negociar logo lá? Por que vão para lá? A gente sabe que lá é um lugar que poucos querem fazer negócios. Por quê? Porque todos os negócios são viciados, a maioria dos negócios são viciados em função justamente da corrupção, né? Então, não, deveriam estar se preocupando em fazer aqui, mostrar o compliance que foi adotado depois de tudo que veio à tona com a Lava Jato, e prosperar, fazer as obras que precisam ser feitas. Não tem o PAC aí? Então, vamos fazer o PAC, vamos fazer as obras. Bonitinho, bacana, entregar, sem superfaturamento, sem propina, sem nada. Aí sim, aí ganha um aval para poder seguir adiante. Pois é, várias pessoas, inclusive, se manifestando no nosso chat. Agradeço muito a participação de todas as pessoas. Daqui a pouco eu leio algumas mensagens. A Sueli Zé Maria fez a seguinte pergunta: o que o Brasil ganha com esse tipo de financiamento? Nós temos verbas represadas na educação e na saúde. Temos outras prioridades. Zé, o Brasil ganha o quê? Mas olha, esse tipo de financiamento, em alguns setores, ele funciona. Por exemplo, a Embraer. Já existe uma linha de crédito do BNDES. É monopolista na Embraer porque oferece a menor taxa de juros. Então, se qualquer pessoa quiser comprar um avião da Embraer, ele vai financiar pelo BNDES. De longe, é a menor taxa de juros e há um acordo, né? E qual é o objetivo? É de desenvolver a indústria aeronáutica brasileira, porque ali estão embarcadas tecnologias e é muito importante para o país. Falando ali do objetivo, né? E aí se transporta para as empreiteiras. Nós acreditávamos que as nossas empreiteiras eram tecnologicamente as mais desenvolvidas do planeta. A tecnologia das empreiteiras em abrir túneis e usando tatuzão e tal era impressionante. E elas exportavam esse trabalho para o Brasil, para o mundo inteiro, através de financiamento do BNDES. Aí depois a gente ficou sabendo de que as empreiteiras não eram tão boas assim. Sabe por quê? Porque fraudavam as licitações. Quando você frauda uma licitação, você destrói um dos pilares da humanidade, que é o livre mercado, a competição. Então fraudava o mercado, a competição. Quando você paga propina para ganhar uma obra. E como é que ganhava a obra? Casada com financiamento do BNDES. Depois o país não paga, quem paga? O BNDES. A empreiteira já voltou para casa com dinheiro no bolso e já pagou os 10% para o político, para o padrinho. É assim que funciona. Então esse processo aí de investir, o argumento é que investe no Brasil através da tecnologia nas empreiteiras. Mas não é assim. O dinheiro fica no bolso dos políticos e principalmente dessas empreiteiras. Pois é. Não é demonizar a empresa, é porque é a realidade. Hoje eu tive a oportunidade, estava no carro, escutando o programa Pânico, Roberto Mota participando e ele relacionando uma série de eventos vividos nos anos 80 e 90. Muito curioso, viu, Mota? Muito bom, inclusive o seu texto ali. Mas o Ricardo, inclusive, ele colocou uma pergunta que eu queria direcionar a você. É papel de um presidente da República atuar como lobista de uma empreiteira no exterior? Não, 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 não e não.
Não é papel do Estado se meter nesse tipo de coisa. O Estado tem que cumprir as suas missões essenciais. Acho que 80% das notícias que a gente comenta aqui todo dia tem a ver com a falha do Estado de cumprir as missões que são as mais importantes, que tem a ver com a garantia dos nossos direitos. É com isso que o Estado brasileiro tem que se preocupar. Ele tem que se preocupar com garantir a segurança do cidadão, para que a gente possa ir na esquina sem medo de ser assaltado, para que a gente não tenha, como em alguns locais do Brasil, como Rio de Janeiro, algumas áreas de São Paulo, medo de virar na esquina errada e ser punido com a pena de execução sumária. É com isso que o Estado brasileiro tem que se preocupar, com garantir um ensino público que dê o mínimo de condições às camadas mais pobres da população de garantir o seu futuro de uma forma independente. O Estado brasileiro não tem que se meter nas áreas em que a iniciativa privada é perfeitamente capaz de cumprir esse papel. Pois é, a Rosana... Vai lá, Dantas, depois eu vou passar inclusive uma pergunta da Rosana para você. O Mota foi preciso. Iniciativa privada. Se as empreiteiras querem fazer obras em Angola, que o façam. E que o governo de Angola pague, ou sei lá. Mas não aqui, financiamento do BNDES, 100 milhões que já começaram a pedir. Já o valor inicial, 100 milhões de dólares, sabe? Meio bi, para começar. Não é por aí. A nossa experiência recente é a pior possível. O TCU, na época justamente desses financiamentos de obras no exterior, identificou, o TCU, o Tribunal de Contas da União, identificou a área técnica, a auditoria identificou superfaturamento de até 50% nessas obras no exterior. Então, assim, não dá para repetir o erro, não é possível. E o Congresso tem o seu papel de evitar que o BNDES seja novamente utilizado politicamente. A obra é a fachada, né, Dantas? A obra é a fachada. Eu não digo nem que seja ou que não seja, mas assim, por quê? Por que a obra lá em Angola tem que ser financiada pelo governo brasileiro? Não é possível. Pede ao BRICS. Liga para Dilma. Esse que é o princípio. A corrupção. Não, o BRICS tem dinheiro nosso. A corrupção nesse nível só existe porque existem esses projetos monumentais movidos a dinheiro público. Eles não deveriam existir. O Dantas disse tudo. Se a empreiteira quer fazer obra em Angola, pega o jatinho dela, vai para lá. Analisa o risco de crédito de Angola, faz a obra, se não receber, quebra. Agora, com o nosso dinheiro? Vai lá, Dantas. Eu estava procurando aqui exatamente a informação sobre o Haddad, que aí eu tenho que elogiar a postura do Haddad. Fez muito bem. Recebeu aí os empresários no hotel, né? Espero que tenha sido acompanhado de assessores, e disse o seguinte: orientou os empresários a manifestar os seus interesses e necessidades por meio de uma carta à sociedade, ao Executivo e ao Congresso. Para o ministro, cabe a eles pedir os recursos e indicar como vão fazer para adotar mecanismos de transparência e controle a fim de evitar novos escândalos de suborno e pagamento de propina, seja no Brasil, seja em Angola. Tá? Então, essa aqui é a informação, inclusive, publicada pelo Estadão. Estou reproduzindo aqui a informação que foi passada pelo Haddad, a orientação passada pelo Haddad aos empresários. Está certo, é isso, né? Transparência, submete ao Congresso. Não é possível repetir os erros do passado. Essas empreiteiras, inclusive, todas elas hoje têm departamentos de compliance muito fortes. Então, é a hora de mostrar que estão prontas para continuar contratando e fazendo obras no país. Pois é, agora, Zé Maria, já que o Dantas acabou de falar, a Rosana mandou um questionamento questionando e perguntando se negócios no exterior não podem gerar divisas e isso não pode acabar sendo interessante para o país, e ela emenda: diante de tantos casos de corrupção no passado, naturalmente se referindo à Lava Jato, não temos atualmente mecanismos mais eficientes de fiscalização? Olha, nós entramos depois da Lava Jato numa situação nova. As empresas estão mesmo se cuidando de compliance, contratando profissionais exatamente para se cuidar.
Isso porque viram que a situação não é tão tranquila e que dono de empresa vai para a cadeia, sim. Então, o compliance hoje deve ser levado em consideração, que é o cuidado em regras, não só sobre legalidade do projeto e da ação, mas também parecer legal. É preciso os dois, né? Pedro Simon foi um senador fantástico do Rio Grande do Sul, que tentou aqui várias vezes criar uma CPI dos empreiteiros. Seria a mão que paga a propina, a mão que suborna. O político vagabundo que é subornado, o servidor público ladrão que é um roubo e que é subornado, ele depende desse subornador, que é o empreiteiro. E Pedro Simon saiu do Senado sem nunca conseguir. Claro que não conseguia, porque essas empreiteiras tinham bancadas muito fortes, né? Então esse pessoal ficou surfando a ponto de essas empresas serem mais fortes na corrupção do que o próprio Congresso. Eu conversei com deputados aí que diziam o seguinte: antes da Lava Jato, chegavam no gabinete de quanto o senhor está precisando para a campanha. Ele olhava assim e assustava e falavam de milhões com a facilidade. O deputado me falando. Falavam de milhões e alguns diziam: olha, meu nome apareceu lá, recebi 400 mil reais. Mentira, só recebi 200 mil, ou seja, 200 mil ficou no caminho. Quem levou a propina ficou com 200 mil, para se ter uma ideia de como o dinheiro corria fácil. Mas agora todos sabem da possibilidade de ir para a cadeia. E a história de Mota, houve um momento em que precisou do dinheiro público para fazer grandes empresas. Não havia como o setor privado construir uma rede ferroviária nacional, não havia dinheiro privado para fazer uma Usiminas, uma Petrobras, não havia. Hoje a coisa mudou. Houve aquele momento de se desenvolver e aplicar recursos públicos para alavancar o progresso. Hoje não tem, você pegar o orçamento, não tem dinheiro. É preciso aplicar o recurso privado. Esta é uma nova realidade. E essa ideia é uma ideia antiga de que exportar está exportando a corrupção, não é serviços. A ideia na fachada é essa. Nós vamos financiar uma empresa nacional através do BNDES, garante tecnologia, garante empregos aqui no Brasil, mas que nada, está exportando é corrupção. Zé, o Lula não lançou o PAC agora de trilhão? Sim. Não tem não sei quantas mil obras para serem concluídas. Vai fazer obra em Angola? Em Angola? Me diz, me justifica. É preciso ter coerência no discurso. Essas empreiteiras, assim como todas as outras, não só as da Lava Jato, todas as outras, as empreiteiras hoje elas têm a chance de recontratar com o poder público, elas têm a chance de usar recursos privados em obras privadas, elas têm a chance de voltar a trabalhar e gerar emprego. E o próprio governo lançou um plano que diz que o maior plano de geração de emprego da história. O PAC tem dinheiro privado, aliás, a maior parte, 70% do PAC é dinheiro privado. Então, aí vai fazer obra em Angola? Me explica, papai.